Bem-vindos ao Brief Talk. Hoje estamos com mais uma conversa aqui com umas participantes de um concurso que foi para a NASA. Então, meninas, por favor, se apresentem para a gente. Oi, gente. Meu nome é Isabela e eu tenho 19 anos e eu participei desse projeto incrível que foi, assim, uma experiência maravilhosa. Oi, gente. Meu nome é Renata, eu também tenho 19 anos e eu também participei desse projeto. Quando a gente participou do projeto, a gente estudava no IFSC, Campus Xanxerê, e atualmente eu estou estudando Geofísica na USP. O que foi esse projeto, meninas? Poderiam contar um pouquinho para a gente? Acho que eu vou começar assim, vou me intrometer, mas tudo começou quando a Renata, ela até poderia falar um pouquinho sobre como foi, mas tudo começou quando ela estava navegando, assim, pela revista Galileu, e ela encontrou esse convite assim para as pessoas participarem desse projeto que era o Garateia, que ele estava sendo era um concurso, uma espécie de concurso que estava acontecendo aqui no Brasil e todos grupos de escolas públicas, particulares e qualquer escola do país podia se inscrever e a gente estava concorrendo assim, né, a uma vaga para mandar um experimento para o espaço. Então, foram várias etapas. Primeiro, a gente teve que desenvolver o nosso projeto, né? Depois que a gente viu a oportunidade, a gente teve que desenvolver o projeto e se inscrever, né? Então, depois a gente passou por uma seleção que acontecia aqui no Brasil, pelo Garateia mesmo, sabe? E acho que, se eu não me engano, foram professores da USP, algo assim, que analisaram os projetos enviados, e depois que a gente passou nessa seleção, que foram selecionados 3 projetos do Brasil, esses 3 projetos foram enviados para a NASA e eles avaliaram qual desses seria escolhido para ser de fato enviado para o espaço. E acabou sendo nosso. Então, resumidamente, o nosso projeto em si, ele se baseia num protótipo do filtro de barro brasileiro, que tem como agente filtrante o carvão ativado. Então, o que a gente fez foi pegar esse agente, né, o agente filtrante, que é o carvão ativado, e transformar ele num pequeno filtro para ele poder ser testado no espaço. Então, o que a gente fez foi colocar ele num tubinho, né, que todos os projetos tinham que ser num tubinho específico, tinha um tamanho limitado, e a gente colocou colocou o carvão, colocou uma solução de azul de metileno, que é um corante, e a gente testou essa água com corante, como ela passaria para o outro lado, se ela passaria em microgravidade. Nesse projeto, nós éramos em 4 alunos. Era eu, Isabela, a Renata, que está aqui também, a Roberta de Bortoli e o Ricardo Sensi. E nós tínhamos 3 professores que eram os nossos orientadores, né? Tipo, que ajudaram a gente com toda a ideia. Que foi o Daniel Eco, o Vitor Bernardes e a Andrea Weber. Eles eram 3 professores também do Instituto Federal ali de Xanxerê. E, nossa, tipo, ajudaram muito a gente a conseguir desenvolver essa ideia, sabe? Que legal. E por que vocês se interessaram em fazer isso quando vocês viram na revista? Por que esse interesse em participar desse concurso? Desde muito nova eu queria cursar astronomia, alguma coisa na área da física, e aí eu acabava consumindo, né, esse conteúdo da revista Galileu, enfim, e eu acabei achando esse concurso. Eu acho que o que eu vi de querer participar foi mais pela oportunidade de a gente poder ter essa experiência, ter esse primeiro contato científico ainda no ensino médio, né? A gente sempre teve essa curiosidade, né? Porque aqui, pra gente, principalmente aqui do Brasil, esse negócio de espaço, assim, é muito mistificado, assim, tipo, ai, nossa, espaço. Parece uma coisa muito distante, sabe? E quando a gente viu essa oportunidade, a gente pensou, nossa, que incrível, já pensou, tipo, a gente nunca achou que ia dar certo, sabe? Ah, a gente com certeza vai ganhar. Mas a gente pensou, tipo, é tentar, pelo menos, sabe? E valeu super a pena. Né, e aqui no Brasil é super limitado essa questão, até porque o Garateia, ele é Garateia só no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos o programa tem outro nome. O Garateia é participante desse programa.
E lá essa seleção é feita por escolas, tipo, a escola paga pro projeto para mandar um experimento e a seleção é feita na escola. Então, várias escolas dos Estados Unidos mandaram, tanto de ensino médio, ensino fundamental ou faculdade, e aqui no Brasil é tipo uma escola para o país inteiro. É uma diferença muito grande, né? A gente vê como aqui no Brasil eu sinto que às vezes falta um pouco de incentivo na ciência nas escolas, né? Por exemplo, nós vemos que outros países fazem projetos muito científicos e aqui a gente não tem esse incentivo, desde a leitura até projetos diferenciados, assim. Mas muito legal de verdade, meninas. É muito interessante porque lá eles existiam grupos assim, a gente apresentou em um congresso, então todos os grupos apresentaram uns para os outros, né? E lá eles tinham grupos de pessoas muito novas, sabe? De séries muito, por exemplo, que aqui a gente nem sabe que é um laboratório ainda, entende? Tipo, que aqui seria, acho que a nossa sétima série, algo assim, sabe? E eu acho muito interessante isso, porque aqui no Brasil é difícil você ter uma escola que tenha todo esse equipamento, que tenha laboratórios, sabe? Que proporcione para o aluno se desenvolver nessa área tão cedo. A gente teve muita sorte, porque o Instituto Federal ele tem cursos técnicos, então eles já têm esses laboratórios para curso de alimentos, etc. E então a gente teve uma possibilidade maior de participar do que muitas outras escolas, sabe? Isso a gente estava na frente, digamos. Pois é, o que a gente vê, tipo, no Brasil é que realmente mais escolas ou federais ou particulares que têm mais disponibilidade de, por exemplo, computador, sala de informática, laboratórios, coisas assim, né? É difícil você ir numa escola pública do município, por exemplo, e achar um laboratório com um microscópio, essas coisas assim. E realmente é a realidade, né? O governo não auxilia, então, né? Mas deixa eu pedir para vocês, quanto tempo durou vocês do início do projeto até o fim, até vocês conseguirem ganhar? Quanto tempo demorou para desenvolver? Então, o projeto, no ano que a gente participou, que foi em 2018, todo o período de criar o experimento, enfim, juntar as ideias, era de 9 semanas. Ele começou em setembro, mais ou menos, foi até novembro, e início de dezembro que teve a seleção do projeto escolhido, né? O último, né? Não dos 3. E o projeto em si foram essas 9 semanas, mas o experimento ele só ia ser enviado em junho do outro ano, junho de 2019. Então, por todo esse período, desde janeiro até junho, a gente teve que ficar fazendo melhorias e ajustando algumas coisas que a NASA tinha pedido para poder enviar o experimento. Então, foi um período de 1 ano, mais ou menos, que a gente ficou em cima disso. E durante essas 9 semanas, o Garateia mesmo ele proporcionava materiais assim para os grupos que estavam participando com dicas ou não dicas no desenvolvimento do projeto, porque isso tinha que vir de cada um, mas coisas que a gente não podia levar, materiais para entender melhor como a microgravidade funciona, assim, e para auxiliar a gente, né? Porque a gente tirou assim, chegou do nada, assim, sem conhecer nem um pouco e teve que desenvolver esse projeto. Então eles auxiliaram bastante com esses materiais. Né? A lista de coisas que não podia colocar no experimento tinha 9 páginas. Era muita coisa. Então, essa ideia partiu de vocês, de criar um protótipo baseado no filtro de barro, mas durante o processo, como é que foi a construção? Vocês que pesquisaram a parte química, o mentor de vocês que ajudou, como é que foi ali esse processo? Então, no começo a gente tentou trabalhar com o que a gente tinha no laboratório do IPSC mesmo, sabe? E até a gente passou por várias etapas, já a gente testou várias substâncias, se ela funcionava aqui, porque o filtro tinha que funcionar na gravidade, pelo menos, sabe? Então a gente teve que testar, acho que a gente testou com sulfato de cobre, coisas assim, antes de chegar no azul de metileno, que foi o que apresentou melhor resultado para a filtração na Terra. Então a gente imaginou que teria mais chance de dar certo lá fora. E todo o processo até a gente chegar numa ideia, a gente foi indo primeiro procurando os problemas mais básicos que a gente teria para resolver. Então, a nossa primeira ideia foi tentar fazer uma reação, alguma coisa que produzisse oxigênio.
Aí a gente começou a ir atrás, depois que a gente teve essa primeira ideia, a gente começou a ir atrás dos orientadores, né, que a gente foi atrás dos professores de química. Enfim, essa ideia acabou não dando certo, porque a reação, ela iria produzir calor e não podia produzir calor. Enfim, daí a gente foi passando por todo esse processo. A gente passou pela produção de oxigênio, daí a gente pensou em alguma coisa relacionada à comida, até que a gente chegou na água e a gente encontrou o filtro de barro, que além de, né, o carvão ativado ser o melhor filtro que existe, também ele é muito comum no Brasil. Então teria mais esse toque de ser uma coisa ainda mais particular do nosso grupo. Acho que lá fora, se eu não me engano, ele é conhecido como filtro de barro brasileiro. É uma coisa bem nossa, assim. Mas essa foi a ideia inicial, assim, a gente começou mesmo pensando nessas coisas básicas que seriam essenciais para uma colonização, digamos assim, fora do planeta, né? De que vocês conseguiram desenvolver, eu tenho certeza que demorou e foi difícil para conseguir, né? Porque não é qualquer um que consegue fazer. E vocês tinham alguma regra que vocês precisavam seguir, alguma coisa assim para que o produto de vocês chegasse ao final a ganhar? Acho que as regras eram mais essas coisas que a gente não podia utilizar, sabe? Ou eles mandaram, tipo, em uma dessas semanas, o material falava sobre a cápsula, digamos, a palavra não é bem essa, que a gente teria que usar. Era um tubinho. Ele tinha, se eu não me engano, 18 centímetros, e era quase uma mangueirinha, assim, sabe? E daí a gente tinha que adaptar a nossa ideia àquele espaço. E a gente tinha a opção de usar 3 presilhas, então a gente podia separar aquele tubo em 3 compartimentos, assim, fechar o tubo, mas acho que as limitações, assim, as coisas que a gente tinha que seguir eram basicamente isso, era a restrição de espaço e essas restrições de materiais que a gente não podia usar, coisas que a gente não podia produzir, como o calor que a Renata citou. E como é que foi a experiência, menina, de viajar para a NASA, ir para os Estados Unidos, concorrer com todas as equipes? Como é que foi lá? Como é que foi tudo isso? Acho que, não sei, para mim foi uma experiência muito maravilhosa, né? Eu acho que para todo mundo seria. Mas para mim foi uma experiência maravilhosa em vários âmbitos, assim, porque eu nunca tinha feito uma viagem assim tão longa, tão distante. E foi incrível, sabe, a experiência, estar lá. Aí a gente teve que debater a nossa ideia com várias pessoas, apresentar ela, porque era, tipo, era uma convenção onde a gente apresentava o nosso trabalho para todo mundo e depois a gente passava o dia todo, a manhã toda lá, explicando ele para pessoas que passassem e questionassem. A gente tinha uma espécie de banner, assim, onde a gente expôs a nossa ideia. E as pessoas iam passando e perguntando, foi uma experiência que me desenvolveu bastante, até na parte de falar inglês, sabe? Porque lá todo mundo falava inglês com a gente e foi bem interessante essa experiência. Eu acho que o mais interessante foi essa troca que a gente teve com os outros grupos, de conversar e trocar experiência, e conversar sobre como que foi o processo seletivo deles para eles estar lá. E a gente também ficava se trocando bottoms dos grupos. E deixa eu pedir no âmbito mais pessoal, assim. O que a família de vocês pensou quando eles souberam que vocês ganharam, que vocês estavam participando do projeto? O meu pai chorou. Eu lembro que o meu pai nem acreditou muito, tipo, eu falei, tá, a gente ganhou, a gente vai para os Estados Unidos apresentar o nosso projeto. E ele falou, tipo, ah, mas vocês não vão, né? Tipo, até lá, de verdade. No princípio, assim, ele não acreditou muito que estava acontecendo mesmo. Mas, no geral, acho que eles ficaram muito felizes pela gente. O dia que a gente ficou sabendo que a gente ganhou, que a gente estava na escola, né, nesse dia, quando eu cheguei em casa, tinha uma faixa enorme na frente da minha casa. E tinha um macacão de pintor, sabe? Tudo com adesivo da NASA, como se fosse uma roupa espacial. Meu, que fofos, gente. Queridos. Mas, e lá, assim, tipo, teve alguma situação que vocês se depararam e pensaram, meu Deus, e agora?
ou alguma gafe, alguma coisa, porque, por exemplo, era tudo em inglês, né, igual vocês falaram. E eu sou uma porta para inglês, meu Deus, eu fico nervosa. Aconteceu algum momento assim que tipo foi descontraído? Cara, acho que foram vários momentos assim que a gente precisou, sabe, se virar, sabe? Eu lembro que um dia a gente tava num mercado e o Ricardo, que é um dos nossos colegas que participou também do projeto, tava com uma dor de garganta e a gente foi comprar tipo um xarope para ele ou algo assim. E a gente teve que se virar, sabe, falar com as pessoas e elas não entendiam direito o que a gente queria. Mas acho que, no geral, na apresentação, assim, do projeto, não teve nada muito errado, porque a gente ensaiou bastante a apresentação, o que a gente ia falar, e, no geral, foi tranquilo, assim, depois eles fizeram algumas perguntas, e isso. E quanto tempo vocês ficaram lá viajando? E vocês tiveram. Foi tudo programado? Tipo, tinha uma programação para vocês fazerem coisa a cada dia? Ou vocês tiveram algum dia de folga, algum dia que vocês ficaram turistando, coisa assim? A gente ficou lá 16 dias, né, contando com a viagem, então eu acho que foram uns 14 ou 15 dias lá mesmo. E a gente não tinha muito certo o que fazer cada dia, foi mais turistar mesmo, porque o que a gente tinha de compromisso era o congresso em si, que era 2 dias, e um dia para a gente ir para a NASA. Que quando a gente se programou para ir, que a gente comprou as passagens e tal, a gente ia ficar lá para ver o lançamento do foguete. Mas aí adiaram, daí a gente não tinha como ficar lá mais tempo e a gente acabou não conseguindo ver. Daí a gente reservou esse dia para ir para a NASA. Esses dias, assim, que a gente ficou lá foi entre os dias que a gente apresentou o projeto e a gente teve que ficar lá até o dia onde seria o lançamento, né? Que era, acho que 2 semanas mais ou menos de diferença. Mas aí a gente nem conseguiu ver, porque também teve os problemas com o tempo e tal, e o lançamento acabou sendo adiado, como a Renata falou, aí acabou com essa nossa pequena parte do plano. É uma viagem muito incrível, né? Mas era o próprio curso que bancava, digamos, os gastos da viagem ou foram vocês que se pagaram? Na verdade, o Instituto Federal em si ele tem um edital que ele dá verba para alunos que têm projetos que vão ser apresentados fora do país. Então a gente conseguiu um pouquinho de ajuda aí. A gente também fez uma vaquinha e também conseguiu ajuda de outras pessoas que se interessaram pelo projeto, né? Que quiseram ajudar a gente de alguma forma. Mas também uma parte nossa, foi tipo uma junção de várias origens, assim. Né, e também as passagens quem comprou foi o próprio Garateia, que a princípio no edital não era para eles ajudar com nada na parte da viagem, mas aí eles conseguiram ajudar a gente com as passagens. E vocês conseguem. Eu não sei se o projeto de vocês ainda está no espaço, mas vocês, se tiver, no caso, vocês ainda vocês conseguem monitorar eles, ou vocês têm contato sobre os resultados que ele está dando, alguma coisa assim? Ele ficou um mês no espaço e voltou. Aí foi enviado pra gente aqui em Xanxerê. E a gente já abriu ele, já conseguiu analisar a água, algodão, enfim. E sobrou uma parte dele, que é o tubo só com o carvão no meio, que tá aqui em casa comigo, que a gente ia analisar na USP, mas, né, pandemia acabou não dando certo. Assim, a gente já tem uma parte dessa análise, mas a parte se eu não me engano, é microscopia de varredura que a gente ia fazer na USP. E daí essa questão da pandemia impediu, assim, essa última parte da análise. Eu tô um pouco curiosa aqui, porque o nosso filtro de barro, ele funciona, eu gosto de falar, com a gravidade, certo? É o princípio básico dele. E como é que vocês venceram isso, contornaram isso no espaço? Então, aqui na Terra ele funciona, como você já falou mesmo, pela gravidade. E a gente pensou, né, em fazer ele funcionar no espaço por atração entre o carvão ativado e a solução. E ao mesmo tempo a gente colocou um tubo que passava no meio dessa espécie de filtro formado por carvão, que servia para fazer a troca de ar entre os dois lados, porque a gente percebeu, né, que não ia dar para passar se o ar não trocasse
de lado. Então, esse tubinho servia como uma espécie de troca de ar e o azul de metileno, essa solução de azul de metileno, tinha uma certa afinidade com o carvão, e daí essa afinidade ia manter ele mais próximo ao carvão, e assim ele ia acabar sendo filtrado. Né? O princípio físico que a gente usou foi a capilaridade, que é o mesmo princípio para a água subir para o topo das plantas, por exemplo. Enfim, capilaridade basicamente é quando um fluido passa por um fiozinho capilar, né? Um tubinho muito pequeno. A gente esperava que essa solução passasse por capilaridade pelo carvão, e aí o carvão ia absorver esse azul de metileno e só a água ia sair para o outro lado. Genial, genial mesmo. Nossa. E então foi agora para a NASA, voltou e vocês recebem algum certificado, alguma coisa? Na verdade, a gente já recebeu o certificado de participação, né, nesse projeto, o certificado que a gente enviou o nosso experimento para o espaço. Acho muito fofinho, porque quando eles mandaram esse certificado, eles já mandaram, tipo, agora vocês podem se considerar pesquisadores da microgravidade, sabe? Muito fofo. Que legal. Esse concurso foi a primeira vez que aconteceu no Brasil? Teve alguma outra vez? Vai ter no futuro, caso vocês saibam. Então, o ano que a gente participou, né, que foi 2018, foi o segundo ano desse concurso no Brasil. Antes da gente já tinha tido um grupo que já tinha enviado, e desde então ele acontece todo ano. E vocês comentaram que conversaram com os outros grupos, com a galera de lá. E teve algum projeto assim, que marcou vocês, que também acharam muito genial? Eu lembro que teve um outro projeto que também tratava da filtração de água, mas que era de uma outra forma, era com utilização de iodo. Achei bem interessante perceber que a maioria assim, dos grupos também estavam pensando nessas coisas básicas que as pessoas precisam, sabe? Tipo, a água, teve muita coisa com produção de alimento, coisas assim. Né, teve projeto também que era de alunos de graduação, que era sobre genética, enfim. O que mais me marcou desse projeto da filtração da água por iodo foi que esse grupo apresentou um pouco antes da gente, foi alguns grupos antes da gente, e na nossa apresentação a gente falava que atualmente o que é usado no espaço é o iodo, e a gente fala por que não é tão bom usar iodo e por que é melhor usar o carvão ativado. E foi totalmente sem querer essa. Coitados. Então, deixa eu entender melhor o projeto de vocês. Ele é basicamente para resolver algum problema que tenha em um ecossistema? O que é? Por que vocês fizeram isso da água e por que não outra coisa? E por que essa escolha de coisas básicas da vida que são necessárias para a vida, pelo menos do ser humano? Bom, a gente escolheu focar, né, nas coisas mais básicas da sobrevivência, porque atualmente um dos principais problemas é porque é muito caro ficar mandando muita coisa para o espaço. Por exemplo, é muito caro se a gente hipoteticamente fizesse uma base na Lua, por exemplo. É muito caro ficar mandando, sei lá, todo ano água, comida para lá. Então, com o carvão ativado, ou com iodo, enfim, qualquer modo de filtração de água, a água que tem lá pode ser reutilizada. Então, fica mais barato e não precisa ficar o tempo inteiro mandando coisa para lá. Então, vai ser um sistema mais sustentável. Então, é basicamente para sustentar, os projetos que foram apresentados são basicamente para sustentar a vida fora do planeta Terra, é isso? Essa não era. Não tinha necessidade de ser sobre isso, mas acho que a maior parte dos grupos se interessou por isso, sabe? Foi assim o que mais chamou atenção para a maioria das pessoas que fizeram os projetos. Também porque toda a esfera desse programa é tipo, para treinar o pensamento científico, a metodologia científica em jovens, né?
Então, meio que não faria sentido, porque isso meio que não acontece muito na ciência, de resolver um problema muito à frente, um problema que meio que não existe ainda, sendo que tem outros muito piores para poder até chegar a esse outro problema. Então, meio que não faria sentido fazer alguma coisa que não teria utilidade. E a partir do momento que vocês tiverem a possibilidade de mudar a realidade de uma pessoa que está lá fora, buscando conhecimento para a humanidade, é algo assim surreal. Queria parabenizar vocês, então, por terem criado essa ideia incrível que vocês tiveram, por terem conseguido desenvolver um projeto assim, porque, como eu já falei, deve ter sido muito difícil, eu só estou pensando assim, como que eu chegaria, se eu tivesse no lugar de vocês, assim, como que eu chegaria nessa solução, porque eu acho que eu não chegaria. Então, parabéns a vocês todas, vocês duas e mais os 2 participantes que vocês falaram que participaram também, né, que ganharam com vocês. E obrigada por terem representado o Brasil. Obrigada, gente. É sério, muito obrigada mesmo. É muito bom, assim, saber que a gente tem essa vontade de procurar soluções e se envolver com a ciência para outras pessoas. Muito obrigada, gente. Queria aproveitar para parabenizar vocês também pelo Blive, que é uma iniciativa que eu acho assim, super importante. Sim, parabéns, meninas. Nossa, eu amei essa iniciativa, achei super necessário nesse momento que a gente está vivendo. Ai, obrigada, gente. Mas então estamos todas de parabéns, vocês com essa ideia genial e incrível, que assim, minha mente explodiu demais. E a gente também com o nosso projeto. E é isso aí, cada um faz um pouquinho para tentar mudar a sociedade, a gente tenta fazer a nossa parte. E eu acredito que é assim que vai fazer a diferença, juntos. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente, pelo convite. Muito bom falar com vocês. Nós agradecemos vocês tirarem um tempinho do dia de vocês, que eu tenho certeza que é ocupado, para falarem com a gente, que nós temos essa ideia de fazer entrevista com pessoas que fizeram alguma diferença, né, para o povo brasileiro e para as pessoas ao redor e que vai dar um impacto na sociedade. Então, eu fico feliz que vocês sejam uma dessas pessoas e só espero o melhor. Então, boa sorte para vocês, que vocês continuem tendo essas mentes brilhantes. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. É muito bom estar aqui, acho que é muito interessante essa troca, sabe? Acho que é como você falou, se cada um continuar fazendo um pouquinho, assim, tentando pelo menos ajudar de alguma forma, a gente vai conseguir chegar mais longe. Bárbara também está mandando os parabéns dela, que o microfone não está funcionando. E acredite em mim, ela está... Meu Deus! Ai. Então, muito obrigada, meninas, por terem topado fazer essa conversa com a gente hoje. Muito obrigada de verdade. Foi muito enriquecedor para o nosso projeto, para o nosso site. E acredito que vai inspirar muitas mulheres a irem atrás dos sonhos, de ir atrás da ciência, porque a ciência não é só para o campo masculino, infelizmente, que a gente vê. Também para as mulheres, e há muitas mulheres que estão com muita força nesse campo também. É verdade. Obrigada, gente. Eu adorei participar. Muito sucesso para vocês.